Paz do Senhor Jesus, o nosso único Deus e Salvador de nossas vidas. Eu gostaria de estar falando com você hoje um pouquinho a respeito dos levitas do Senhor, à luz da palavra de Deus. Porque vemos que criou em nosso meio evangélico, sobretudo pentecostal e neopentecostal, o hábito de referir-se a cantores ou até mesmo tocadores como levitas do Senhor. Nós vemos em muitos lugares cartazes espalhados por aí anunciando cantores ou tocadores como levitas do Senhor. Em redes sociais, pessoas se autotitulando levita. Mas afinal, como eles receberam esse título? Eles tinham levitas? Ou de onde surgiram os levitas, de qual família descenderam? É sobre isso que eu irei falar hoje um pouquinho e gostaria de passar esse conhecimento para você e chamar você a estar analisando à luz da palavra do Senhor, anotando pontos para que possamos cada dia mais juntos crescermos na graça e no conhecimento. O livro de Gênesis, capítulo 29, o verso 34, vai nos dizer que os levitas eram descendentes de Levi. Quem era Levi? Levi, o terceiro filho do casamento de Jacó com Lia. Seu nome significa aquele que une. A comunidade dos levitas, os quais, segundo a vontade maior de Deus, foram separados para exercer no seio do povo hebreu funções ministeriais, religiosas e políticas. Outrora o Senhor, então, ele separou Levi, a sua família, para o ministério ali, exercer no meio do povo hebreu o ministério religioso e político. Vemos aqui que o seu nome significa aquele que une. Para a parte histórica, a sua mãe, ao dar o nome a Levi, aquele que une, pensaria ela que seria, após dar luz essa criança, traria para ela e seu esposo uma união maior. A criança faria que os dois se unissem mais, mas está muito além disso. A vida de Levi, ela se destaca porque o Senhor vai separar ele e os seus descendentes para um ministério totalmente diferente das outras tribos. E eu gostaria de estar falando um pouco com você. O patriarca Levi, ele teve 3 filhos. E de sua família, isto é, das famílias desses 3 levitas, que eram filhos de Levi, surgiram todas as demais famílias que compõem a comunidade levítica, espalhada dentro do território hebreu, a comunidade dos servos de Deus em Israel. Prestemos atenção nos escritos de 1 Crônicas, vai estar nos falando isso, capítulo 6, e o verso 1 em diante, vai nos falar realmente a respeito da descendência de Levi. 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 1 em diante, vai nos falar da descendência de Levi. Primeiramente, para que foram separados Levi e os seus descendentes? Para que eles foram separados? Quais eram as suas atividades principais? Lemos em Números capítulo 1 e o verso 50. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Essa leitura de Números 1 e 50, resumidamente, estou dizendo a vocês que o propósito que o Senhor tinha separado, eles iam levar o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles foram separados exclusivamente
para o ministério ali, servir ali no tabernáculo. E é muito lindo a história dos levitas. E você que se intitula levita, precisa realmente entender quem eles eram e o que faziam, porque está muito além de apenas se intitular levitas, como estamos acostumados em nosso meio evangélico ouvir de muitas pessoas: sou levita, né? Muitas vezes sem conhecimento, mas o Senhor nos proporciona hoje um conhecimento a respeito deles. Primeiramente, foram escolhidos para dedicar-se o seu ministério, servindo a Deus com todo temor e reverência. Primeiramente, foram escolhidos para dedicar-se ao ministério, servindo a Deus com temor e reverência. Os levitas, ou seja, a família de Gerson, Merari e Code, tinha uma grande responsabilidade. Esses três, conhecidos como Gerson, Merari e Coate, eles tinham uma grande responsabilidade. Por quê? Eles tinham uma grande responsabilidade. O que diferenciava eles das outras demais tribos? Eles foram separados para a obra, para auxiliar, para trabalhar, para dedicar-se ali no tabernáculo. Deus os separou com um propósito. Qual o propósito? De serem condutores. Prestai bastante atenção. Deus os separou. Deus separou o levita e toda a sua descendência com o propósito deles serem condutores do tabernáculo. Agora você está começando a entender realmente, primariamente, qual era o propósito do Senhor para a vida dos levitas. Deus os separou. Deus, o próprio, os separou com o propósito de serem condutores do tabernáculo. Prestemos atenção, eles, os levitas, tinham uma responsabilidade de armar, desmontar e transportar o tabernáculo, transportar em pleno deserto, com inúmeras dificuldades que eles, olha só, os levitas, eles tinham a função de montar, desmontar e transportar o tabernáculo em meio ao deserto, com inúmeras dificuldades que ele quem? O deserto proporcionava aos seus peregrinos. Vejamos então que para você que se intitula levita, é necessário rever a sua história, a história dos levitas. Você que se intitula levita, é necessário você olhar para a história do levita e realmente entender de que você está se intitulando. Qual é a sua responsabilidade? Porque as atividades principais do levita era serviço árduo. Suas principais responsabilidades era serviço árduo. Tinha uma grande responsabilidade, não só transportar, armar e desmontar o tabernáculo, mas como eles faziam isso, que era realmente o ponto principal. Não era só montar ou desmontar e transportar o tabernáculo no meio do deserto, mas como eles faziam isso, que era o ponto principal. Havia neles um nível de responsabilidade muito grande, um nível de santidade muito grande, um nível de temor muito grande e reverência. E, acima de tudo, submissão. Você que se intitula levita do Senhor,
Você precisa rever isso. Havia neles um nível sobrenatural de submissão. Muitos se auto-intitulam levitas, mas não querem ser submissos. É um ponto que não iremos aqui entrar em detalhes, mas você precisa entender isso. Somos levitas do Senhor, segundo o nosso entendimento, mas eu não sou submisso. Eu não tenho reverência. Precisamos rever isso. Porque acima de tudo, eram submissos. Vejamos uma coisa. Primeiramente, o governo divino era de Deus. O governo divino era de Deus em prol de todo aquele povo ali. O governo divino era de Deus. O governo civil era 100% de Moisés. O governo divino era 100% de Deus. O governo civil era 100% de Moisés. O governo religioso era 100% de Arão. Os levitas, consequentemente, eram submissos a esses três governos. Dependiam 100% de Deus, Moisés e Arão. Deus acima de tudo. Depois Moisés e Arão. Para qualquer tipo de atividades no tabernáculo. Submissão. Eles precisariam ser submissos, aprender a ser submissos a Deus, Moisés, Arão. Porque 100% esse governo divino era de Deus. O governo civil 100% era de Moisés. E o governo religioso 100% era de Arão. Eles eram submissos exclusivamente, consequentemente, submissos a esses três governos. Precisamos aprender a ser submissos. Algo muito mal entendido entre o povo evangélico. Muitos querem se auto-intitular muitas coisas, não só levitas, mas não aprenderam ainda a ser submissos, a ter temor, reverência, santidade, saber que as coisas do Senhor é com ordem, decência, com santidade, e além de tudo há uma hierarquia que o Senhor exerceu, que o Senhor denominou, que o Senhor colocou ali. Precisamos aprender isso. Quando falamos aqui que havia neles quem? Os levitas, uma grande responsabilidade em nível de temor, santidade e submissão, porque não era tão simples como muitos acham. Talvez você ache que quando falamos de armar, desmontar e transportar o tabernáculo, era só pegar utensílios e sair levando de deserto afora. Claro que não. Não era só pegar esses objetos e sair andando de deserto afora, não. Prestemos atenção. Se houvesse um erro, uma pequena falha, um pequeno erro, esse erro custaria suas vidas. Repetimos, se houvesse um erro, esse erro custaria as suas vidas, a vida dos levitas. Ou seja, não era apenas pegar esses objetos e sair carregando, não. Havia toda uma preparação para eles transportar o tabernáculo. Por isso, horas antes de levantar acampamento, o sumo sacerdote Arão, juntamente com os sacerdotes que eram seus filhos, trabalhavam de forma árdua e extremamente perigosa. Por que perigosa? Pois cabiam a eles retirar a cortina sagrada que dividia o lugar santo dos santos. Cabiam eles cobrir a Arca da Aliança e os dois altares.
o altar do incenso e o altar do holocausto, e todos os demais móveis e utensílios sagrados das 3 divisões do tabernáculo. Logo após essas atividades dos sacerdotes junto ao patrimônio sagrado da casa de Deus, então era convocado em caráter de urgência os levitas da família de Levi. Ou seja, antes desses levitas exercerem a função, quando eram convocados, o sumo sacerdote Arão e os seus filhos, eles cobriam todos os tecidos e móveis ali do tabernáculo com peles raríssimas, finíssimas. Porque se caso um deles, ao pegar esse objeto, e esse objeto em alguma parte não tivesse muito bem coberto, tivesse algo mostrando, eles não vissem, e botasse a mão em algo que havia uma hierarquia, eles poderiam transportar, montar e desmontar, mas teriam que estar cobridos pelo sacerdote e sumo sacerdote. Se isso houvesse uma falha, eles morreriam. Eles morreriam. Então eles rapidamente cobriam tudo isso, e caráter de urgência convocavam da família de Gerson, que é o patriarca dos Gersonitas, a família de Gerson, que descende de Levi, patriarca da família dos Gersonitas, Coate, patriarca da família dos Coatitas, e Merari, patriarca da família dos Meraritas. Esses levitas, ou seja, os levitas, cada uma das 3 famílias de Levi possuía atividades específicas diante de Deus e do sacerdote que tage ao tabernáculo. Ou seja, esses 3 filhos de Levi, que descendiam de Levi, que eram levitas, eles eram convocados em caráter de urgência após os móveis do tecido estar todos cobridos por peles. Rapidamente eles pegavam aquilo que era incumbido a eles fazerem e montavam, desmontavam, transportavam esses objetos. Primeiramente, os levitas constituíam-se em presente de Deus aos sacerdotes. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Primeiramente, os levitas, primeiramente, eles constituíam-se em presente de Deus ao sacerdote. Isso mesmo, o Senhor os presenteou aos sacerdotes. Deus presenteou com os levitas. Deus, ele presenteia para o ministério ali de servir ali ao sacerdote e ao tabernáculo, o ministério ali, os levitas. Eles seriam auxiliares dos sacerdotes. Como eu falei, eles eram submissos a 3 governos. Eles estavam ali para serem auxiliados. Eles estavam ali para trabalhar em serviço árduo, montar e desmontar e transportar o tecido imóvel do tabernáculo em meio ao deserto, com temor, reverência, santidade, submissão. Então, primeiramente, os levitas eram um presente de Deus aos sacerdotes. Os levitas, eles trabalhavam de forma duríssima em meio ao deserto, em prol da obra do Senhor, em prol do tabernáculo do Senhor. Eles transportavam a casa de Deus. Eles transportavam aquilo que conhecíamos como a Arca da Aliança, aonde outrora manifestava-se a presença do Deus Todo-Poderoso. Estava toda cobrida com pele, sim, mas eles transportavam. Que grande responsabilidade eles tinham. Talvez, olhando para hoje, você que se intitula levita ou alguma coisa denominada
casa do Senhor tem você ao colocar a mão ou exercer esse ministério de temor, santidade, reverência, submissão às coisas do Senhor? Porque para eles, os levitas, ou até mesmo sacerdotes como sacerdote, um erro, um pequeno erro custaria suas vidas. Talvez aí está a resposta de muitos obreiros hoje, dirigentes, pastores, até mesmo servos, estarem mortos e dentro de templos evangélicos. Homens e mulheres mortos espiritualmente, não tem vida para o Senhor, não tem motivação, não tem esperança, não consegue mais ter uma palavra de vida para alguém, não consegue mais ministrar uma palavra de esperança para vidas, não consegue aconselhar uma pessoa em prol, com base à luz da Bíblia do Senhor, porque estão mortos espiritualmente, talvez por falta de temor às coisas do Senhor, por falta de referência, por falta de santidade, por falta de ser submisso àquilo que o Senhor levantou aos seus pastores, líderes. Precisamos rever, precisamos realmente buscarmos um entendimento profundo a respeito daquilo que algo nos titulamos ou achamos que é assim que deve acontecer, mas não é. As coisas do Senhor é muito sério. As coisas do Senhor é muito sério. Primeiramente, os levitas constituíam ser de presentes de Deus aos sacerdotes. Deus os presenteou com os levitas. O texto que eu gostaria que você lesse a respeito disso que eu falei está em Números, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10. Foram entregues ao sacerdote como dádivas, presente, valores para o sacerdote. Prestemos atenção, os levitas, que eram presentes de Deus ao sacerdote, conheciam perfeitamente seus limites ministeriais. Eles conheciam perfeitamente os seus limites ministeriais. Os gersonitas, após receberem a ordem dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos sacerdotes, após serem convocados para transportar ou montar ou desmontar, após estar cobrindo todos os tecidos imóveis, eles tinham uma responsabilidade. Os gersonitas eram responsáveis pela tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua coberta, o véu da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, que ficava junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor. Essa era a responsabilidade dos gersonitas. Os meraritas tinham por responsabilidade as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as colunas, as suas bases e todos os seus utensílios, também as colunas do pátio em seu redor, as mesas, bases e suas estacas e as suas cordas. Eram responsabilidade dos meraritas. É a responsabilidade dos coatitas. Somente os coatitas poderiam levar a arca e guardar o santuário santo e tudo que ali estava, como a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com o que ministravam. Qualquer um que não fosse um levita, coatita, que tocasse na arca ou em qualquer coisa relacionada ao santuário, morreriam instantaneamente. Então havia entre eles realmente um conhecimento dos seus limites ministeriais. Você que auto se intitula
intitula muitas coisas a respeito da palavra do Senhor e dentro de templos evangélicos, você conhece os seus limites ministeriais? Você realmente conhece os seus limites ministeriais? Porque muitos hoje, como obreiros, estão querendo fazer papéis de pastores sem conhecer os seus limites ministeriais. Muitos diáconos querem exercer a função de obreiro sem conhecer os seus limites ministeriais. Estão querendo dar ordem sem ter ordem. Estão querendo exercer funções sem estar direcionada a eles essa função. Muitos não estão realmente conhecendo os seus limites ministeriais. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso nos dias que vivemos, porque vemos hoje uma igreja morta, falida, desmoralizada, pessoas que realmente estão vivendo de títulos, apropriando-se deles para viverem por trás desses títulos, enganando a muitos e fazendo disso as suas vidas, alcançando inúmeros bens materiais em prol somente físico, esquecendo de todo temor, esquecendo do propósito principal de Deus, esquecendo do próximo, esquecendo que as coisas de Deus realmente são coisas sagradas. As coisas de Deus têm que ser tocadas de forma santa. Os levitas, eles sabiam que, enfim, eram carregadores da casa de Deus, carregavam a arca da aliança, que simboliza realmente a glória de Deus nas mais alta dimensão. Carregava o candelabro, que simboliza por símbolo o povo de Deus em Israel. Carregava o altar de incenso, símbolo de lugar de oração sacerdotal. Carregavam a mesa dos pães da proposição, símbolo de Jesus, o pão da vida do sacerdote. Carregavam o altar de holocausto, símbolo do Calvário. Carregavam uma bacia de bronze, símbolo da palavra de Deus e suas riquezas purificadores. Os levitas não eram sacerdotes, não possuíam chamadas sacerdotais, nem podia alimentar o sonho de um dia, alimentar o sonho de um dia em comum que muitos têm de alcançar o sacerdote. Por quê? Eles não poderiam alimentar esse sonho. Porque a chamada ao sacerdote, de acordo com o dono da chamada, que é o Deus Todo-Poderoso, pairava unicamente sobre os coatitas da família de Arão. Vejamos bem sobre isso. Vejamos bem sobre isso. Os levitas, eles não poderiam alimentar o sonho. Eles não poderiam alimentar o sonho comum de algum dia alcançar o sacerdócio. Por quê? Porque a chamada ao sacerdote, de acordo com o dono da chamada, que é Deus o Todo-Poderoso, pairava unicamente sobre os coatitas da família de Arão. Uma decisão sobretudo de Deus. Eu recomendo a leitura que está no capítulo 3 e 4 de Números. Prestemos atenção. Nós estamos vivendo hoje uma onda muito esquisita de levita para cá, levita para lá e outros títulos que muitos se intitulam sem as mãos poderosas indicadoras de Deus. Ministério de levita, ministério disso, ministério daquilo. O tempo dos levitas é passado, porém, em exercer
um ministério semelhante àquilo que os levitas exerciam é muitíssimo mais que esse negócio de levita que incoa dentro de muitos templos evangélicos. Está muito além de cantar e somente tocar. Está muito além. O ministério do levita é passado, mas exercer esse ministério hoje está muito além de apenas cantar, tocar, auto-se-intitular levitas do Senhor. Pobres templos evangélicos que estão repletos de pessoas se auto-intitulando sem realmente Deus ter colocado ou dado a ele este título. Pobres templos evangélicos. Que você possa de hoje em diante entender que levita está além, muito além de tocar ou cantar. Os levitas primariamente foram escolhidos por Deus, dado ao sacerdote como presente para exercer a sua vida em prol ao tabernáculo e auxiliar o sacerdote. Eram condutores do tabernáculo no deserto. O deserto havia muitas dificuldades. O deserto havia muita dificuldade. Mas eles foram escolhidos com essa missão. Eles tinham um extremo nível de santidade, temor, reverência, submissão. Eles carregavam esses utensílios, esses móveis em meio ao deserto. Quando a ordem era para ser montada, eles montavam, desmontar, eles desmontavam, mas tudo debaixo de uma submissão sobrenatural. Eu quero dizer para você que possamos olhar à luz da palavra do Senhor aquilo que estamos hoje se auto-titulando. Realmente, quando recebemos um título, que ele possa vir realmente do Senhor, que realmente possamos entender o que significa isso, para que possamos saber o grau de santidade. Não estou dizendo que você tem que ser como levita, não, eu estou dizendo o grau de santidade, de temor, reverência, submissão e saber que as coisas do Senhor são coisas sagradas. A resposta de porquê de muitos hoje estarem mortos dentro da igreja, dentro de templos evangélicos, porque não conseguem se adequar à palavra do Senhor como realmente ela é. Tristes pastores que estão aceitando isso dentro de templos evangélicos. Ficai na paz do Senhor, que o Senhor vai falar grandemente em seu coração, que você hoje possa entender um pouquinho desse estudo bastante resumido a respeito dos levitas.